lá, seguimos com a nossa aula sobre industrialização. Bloco 2, vamos aprofundar nos períodos iniciais da história da industrialização do país, né? Na última aula, falamos sobre esse panorama geral aqui, né, dos períodos históricos que a gente pode elencar como importantes nesse projeto. E hoje vamos falar sobre, iniciar falando sobre a Era Mauá, né? Visconde de Mauá foi um empresário industrial brasileiro, né, viveu aí de 1813 a 1889 e foi responsável por impulsionar a indústria brasileira através de investimentos de iniciativa privada, iniciativa própria, né, com o apoio do Estado. E então esse nome, né, essa figura é muito importante porque teve ali foi visionário para poder criar do zero. Claro, ninguém sai do zero, né? Sempre é a partir de um legado, mas alavancou muito o processo de industrialização do país. Como que ele fez isso, né? Então, produção de estaleiro, então criando, né, uma indústria naval no país. Lembrando que ao criar uma indústria cujo produto final é um navio, isso envolve uma série de uma cadeia produtiva de peças, né? O navio, no caso, pode ser visto como uma indústria de bem de consumo. E se é um bem de consumo, pressupõe que haja indústrias de base e indústrias de bens de produção, né, nessa cadeia produtiva. O que eu quero dizer? Para produzir um navio, precisa de produzir as peças, precisa de produzir também, transformar a matéria-prima. Então, envolve metalurgia, envolve a produção de motores, de peças, que algumas delas pode ser até importada, mas para se tornar viável, economicamente viável, precisa de grande parte ser produzida próxima do local, né? Então, vamos pensar nessa cadeia produtiva que envolve a produção de um navio. Isso impulsiona uma série de outras indústrias, né? Ferrovias, algo que no país era incipiente, mas foi muito importante para o avanço da economia do café. A exportação do café do interior de São Paulo para o litoral dependeu muito das ferrovias. Casas de fundição, mostrando ali o potencial sobre, né, iniciando o potencial de produção de metal no país. Canais de adução, principalmente para atender essas indústrias, mas também para a produção de energia mecânica que fosse, que envolve uma série de projetos de engenharia também para produzir, né, um canal de adução. Produção, o foco foi na produção de bens não duráveis. E essa indústria incipiente tinha que ter uma grande proximidade com os mercados consumidores, uma vez que não havia uma integração nacional. Hoje, por exemplo, nós temos já uma integração em que uma peça produzida em Pernambuco pode ser utilizada em São Paulo. O contrário também. Mas nesse momento, né, que estamos falando aqui, não tinha essa integração. Nós falamos disso em alguma aula passada sobre regionalização, sobre formação territorial do país, e falávamos sobre o arquipélago, né, as ilhas econômicas do país. Ou seja, como se fosse um oceano com ilhas de produção industrial, com produção mais modernizada, desconectada. Então, né, até se tornar um continente integrado, vai demorar ali alguns anos para isso acontecer. Vamos falar disso ainda no final dessa aula, em alguns blocos mais para frente. Mas tem que pôr isso em mente, né? Qual que era a realidade de integração no país nesse momento. Tem que ter isso em mente, pensar na dificuldade que era atravessar um país que sequer tinha estrada de rolamento, né? Então, a primeira estrada pavimentada no país ainda não tinha sido feita nesse momento. Imagina só a dificuldade de se atravessar de um estado para o outro, né? Se hoje algumas áreas do país ainda tem esse problema, imagina só nessa época, né? Então é importante fazer
esse processo de imaginação histórica mesmo, né? E aí é legal que temos aqui o censo da indústria, mostrando, né? E aí, contrariando a ideia de que a indústria só aparece em Getúlio Vargas, mostrando que a indústria já mesmo que incipiente, ela já existe na era Mauá. Esse censo, feito em 1907, né, onde se realiza o primeiro censo geral e completo das indústrias brasileiras. Serão encontrados 3.258 estabelecimentos industriais, empregando 150.841 operários. Quanto à distribuição geográfica da indústria, 33% da produção cabia ao Distrito Federal. Aí lembrando que esse Distrito Federal não é Brasília, estamos falando aqui de Guanabara, Rio de Janeiro. Cabia ao Distrito Federal, capital da República, a quem se podem acrescentar os 7% do estado do Rio de Janeiro, vizinho, formando geograficamente na mesma unidade. 16% a São Paulo e 15% ao Rio Grande do Sul. Parando por aqui, a gente já viu, olha, a concentração, 33%, estava no Distrito Federal, ou seja, Rio de Janeiro. Então, eu até coloquei aqui na seta, ó, a indústria estava concentrada no Rio de Janeiro. Algo que até, mais uma vez, pode implicar ali uma certa confusão, porque a gente sempre associa a indústria à cidade de São Paulo, né? Nesse momento não, estava ali no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro, ao se tornar capital, recebe uma série de investimentos para receber lá em 1808 a família real, né? Isso transformou a cidade, preparou a cidade para receber essa indústria, né? Inclusive Mauá fez um projeto de iluminação pública no Rio de Janeiro, né? Ou seja, ali que era o polo mesmo, assim, concentrava todo o aspecto político, econômico e social do Brasil. Mas aí, voltando, né, falando aí sobre São Paulo, que também já aparece, e Rio Grande do Sul também. Nenhum outro estado alcançará 5%, com exclusão do Rio de Janeiro, que continuava como sempre fora no passado, a encabeçar a produção industrial. A transformação desde o tempo do Império fora considerável. Seria particularmente notável o caso de São Paulo, que se tornaria logo o maior produtor do país, com a grande parcela de 40% total. Aí Caio Prado Júnior falando, né, sobre a história econômica do país, mas mostrando, olha só, inicia com o Rio de Janeiro, concentrando, e depois passa para São Paulo. Nós vamos falar sobre essa mudança também, que tem muito a ver com a com a economia cafeeira. Aqui tem um censo, né, os números, censos industriais do Brasil. Primeiro censo de 1907, 3.258 empresas. Depois, em 1920, 13.336 empresas. Isso mostra uma expansão, ou seja, não estava estagnado, né? Não era uma indústria ali que só precisava de atender o consumo local. Estava em expansão e esse censo mostra isso. E aqui é importante também dizer sobre a Primeira Guerra Mundial, algo que acontece nesse período, né? A Grande Guerra, isso aí já é o fim, né? Na verdade, a Era Mauá é no final do século XIX, mas aí já passamos para um próximo momento, que é a influência da Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra de 1914-18 dará grande impulso à indústria brasileira. Não somente a importação dos países beligerantes, são os países que estão em guerras, que estão em guerra, que eram nossos habituais fornecedores de manufaturas. Declina e mesmo se interrompe em muitos casos, mas a forte queda do câmbio reduz também consideravelmente a concorrência estrangeira. No primeiro grande censo posterior à guerra, realizado em 1920, aqui não está falando de 1907, né, mas o outro, 1920, os estabelecimentos industriais arrolados somarão 13.336, com 1.815.156 contos de capital e, enfim, 275 mil operários, mais do que isso, né? Destes estabelecimentos, quase 6.000 tinham sido fundados no quinquênio de 1915 e 19. Ou seja, muito nessa parcela, nesse momento em que a guerra já está ali destruindo grandes pátios industriais da Europa. O que revela claramente a influência da guerra.
Mas essa visão, né, de que a guerra na Europa, inclusive a Primeira Guerra Mundial, né, é importante dizer, ela levou sim muito a indústria da Europa a direcionar a produção para a guerra, mas a característica dessa Primeira Guerra não é igual à Segunda. A Primeira Guerra não destruiu o pátio industrial da Europa, né? Por exemplo, por não ter atingido muitos países, né? Ela ficou concentrada em alguns pontos que houve assim, a devastação. Foi economicamente muito complicada para a Europa, né, para poder custear isso, mas não destruiu esses pátios, né, tirando ali, né, o caso da Alemanha. Mas é muito diferente da Segunda Guerra Mundial, em que houve destruição de fato, né, física desses pátios. Né? Mas enfim, tem essa crítica que diz o seguinte: alguns estudiosos defendem que não houve crescimento no número de indústrias, né, no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, visto que não era possível importar máquinas naquele contexto. O Brasil não era produtor de maquinário, ele tinha que importar. E se a Primeira Guerra Mundial está necessitando desses recursos lá, não vai ser possível fazer isso. Né? Então essa crítica veio por esse caminho. Segundo essa corrente, a melhor explicação para o fenômeno do crescimento industrial é que havia capacidade produtiva ociosa no Brasil, a qual passou a ser utilizada devido à diminuição da concorrência internacional. Então é uma diferença, né? Não pegou uma lacuna, mas simplesmente conseguiu se expandir por não ter aquela concorrência, né? Uma vez que os produtos da Europa eram muito mais competitivos. Então só foi uma expansão interna, não preenchendo lacunas, não sendo de fato uma substituição de importação. Né? Ou seja, o Brasil teve a oportunidade de desenvolver sua indústria a partir do capital produtivo que já dispunha. Tá? Então, é uma visão que a gente coloca para contrariar essa visão mais simplista, né, simplória de simplesmente pegando essa lacuna deixada pela Europa. Vamos ali também iniciar agora a Era Vargas, que talvez seja ali sim, aqui sim, o início do projeto de substituição de exportação do país. Tá? Substituição de exportação. Era Vargas, 1930 1945, foi o primeiro, e depois 51 a 54, segundo o governo Vargas. Destaques para essa Era Vargas, né? Crise de 1929, ela foi fundamental para uma transformação profunda na política brasileira. Talvez isso já esteja bem claro, né, para todo mundo, né, que assiste aqui, mas cabe sempre lembrar. A política oligárquica do Brasil, café com leite, em que alternava apoios políticos entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, tinha uma marca que é o quê? O café, a elite cafeeira no Brasil. Né? A ideia de ser café com leite é porque São Paulo era produtor de café, Minas é mais produtor de leite, mas ambos produziam café. E essa elite é que dominava a política brasileira. E eles alternavam a política, ou seja, brincando ali de eleições, né? Claro que é muito mais complexo do que isso, mas é uma oligarquia. Com a crise de 29, os Estados Unidos, né, onde negociava esse café, quebra. Então, aquilo que impulsionava, aquilo que dava poder para essa elite cafeeira, não deixa, né, de existir, perde muita força. Então, isso dá novos rumos para a política e para a economia brasileira. Né? Não que o café tenha sido abandonado, mas isso gera uma grande preocupação para essa elite. Inclusive, é uma tentativa de salvar essa produção de café. O Estado ali passa a comprar esse café e queima ele porque não tinha. A intenção era só comprar, né, dessa elite. Mas ela entra em colapso. E ali, essa elite, né, se vê no caminho de ter que direcionar seus investimentos para um outro rumo. Né? Pegando carona nessa crise dos Estados Unidos, o investimento, né, passa a ser bem interessante na indústria. Então, essa crise possibilitou essa mudança de direcionamento da indústria. E, claro, também o fim da República Oligárquica, com a entrada de Getúlio Vargas,
dando novos sentidos para esse projeto de industrialização, possibilitando essa industrialização, uma vez que a elite cafeeira não tinha esse interesse a princípio. Na era Vargas, nós vamos ter aqui o pioneirismo do estado de São Paulo. Então, há uma mudança, né? Não é mais o Rio de Janeiro o polo de concentração dessa indústria, é São Paulo. E nós vamos ver aqui por que São Paulo, né? Aí eu coloco pioneirismo em aspas, porque não é pioneiro na industrialização do país, mas acaba sendo aquela interface aqui, né, com a Inglaterra, o pioneirismo da Inglaterra. Quais eram as condições de São Paulo para concentrar a indústria como é até hoje? São Paulo passa a concentrar grande parcela da produção industrial brasileira, metade do total da produção do país na década de 70. Pulando aqui para a década de 70, mas só para mostrar como que isso se tornou verdade, né? E foi um processo. Relação com o desenvolvimento da cafeicultura paulista. Qual que foi? Segundo Graziano, o surgimento do novo complexo cafeeiro paulista significou o início da decomposição do complexo rural, porque havia uma diferença entre a forma como que o café paulista era feito em relação ao café de outros locais, mas principalmente da agricultura de outros locais. O que era isso? O regime de trabalho, colonato, diferenciava das demais estruturas agrícolas baseadas na mão de obra escrava. Isso foi fundamental para o processo de industrialização. A produção cafeeira paulista gerou o crescimento da urbanização, pois demandava outros serviços importantes para a produção que não eram executados nas fazendas. O fim da autossuficiência. Então, as fazendas que poderiam ser, aí mais uma vez, pedindo perdão para todos os historiadores, né? Mas só pegando ali uma referência. Aquelas fazendas que poderiam ser espécies de feudos, né? Em que tem uma produção carro-chefe, mas que os trabalhadores dessa fazenda produzem os alimentos, então ela acaba sendo fechada em si mesma. Isso não acontece no café paulista. Então, isso demanda novos serviços, isso possibilita, incentiva a urbanização. Inclusive, muitos cafeicultores não são residentes nas fazendas onde é produzido, né? Isso em Minas Gerais é diferente. Em Minas Gerais, você tinha ali o morador na fazenda, no local. Em São Paulo já tem uma outra relação, em que o dono da fazenda mora, inclusive, ali já em São Paulo, né? Inclusive, tem aquelas fotos antigas da Avenida Paulista, com vários casarões, né? Muito diferente de hoje, que são vários prédios, mas vários casarões de residências, que eram, em grande parte, dessa elite cafeicultura. Ou seja, direta ou indiretamente, essa indústria favoreceu o desenvolvimento de diversas outras atividades econômicas em menor escala. Sim, verdade. A elite cafeeira, como eu disse, não tinha interesse no projeto de industrialização. Por quê? Para eles, ter o monopólio da produção de café, o café ali era o suficiente para eles manterem no poder, né? Conservadores nesse sentido. Então, só que o que impulsionou essa mudança foi muito a crise de 29, né? Mas não é correto o entendimento de que a indústria tenha prejudicado a atividade cafeeira do Oeste Paulista, como foi no caso do Fluminense. Daí a gente não precisa de entrar nesses detalhes não, tá? Muito que nós estamos falando aqui sobre a política do café, nós vamos ter que retomar quando for falar sobre espaço rural do Brasil. Tá? Então tem alguns pontos aqui que nós vamos evitar para focar na indústria. Na verdade, a cafeicultura alimentou o desenvolvimento industrial em São Paulo. Os excedentes acumulados pelos próprios fazendeiros financiavam atividades industriais. Ou seja, havia complementaridade entre indústria e produção de café. Esse é o ponto que eu digo que, uma vez tendo a crise do café, essa mesma elite passa a investir na indústria, com aquele recado que a crise de 29 tinha dado. Então esse é o ponto importante, né? Outra coisa importante, as demais regiões do Brasil também desenvolviam suas indústrias em menor escala. Mais uma vez lembrando,
Antes de 1930, o Brasil não tinha integração econômica. Não que a partir de 1930 já tenha, mas antes de 30 não tem. Então, para você produzir, consumir algo em outras regiões, precisa ser produzido lá. Então, essa concentração, que a gente pode falar que nós falamos sobre formação territorial do Brasil e vamos falar nessa aula sobre industrialização também, sobre essa fronteira tecnocientífica no Sudeste, não faz sentido nesse momento. Estava em formação, sim, mas não faz sentido nesse momento falar disso, porque havia várias centralidades de poder, de economia, enfim, espalhadas no país, né? No Sul, no eixo Rio-São Paulo, Pernambuco, Recife, Belém, enfim, tinha esses polos, ok? Essas ainda não eram muito prejudicadas pela concorrência com os paulistas. Olha que interessante, visto que o território não é integrado. A distância funcionava como uma proteção às indústrias locais. A indústria de São Paulo crescente, a indústria competitiva, mas por não haver tanta conexão, as indústrias de outros locais se mantinham assim. Paralelamente, Vargas promovia a integração territorial. Na prática, a integração, construção de estradas, pontes, terminais ferroviários, tornou as indústrias de São Paulo mais competitivas que a das outras regiões do país. Ou seja, a integração levou à concentração. Nesse momento, a gente está vendo a dispersão né, na era Mauá, principalmente, a dispersão, uma indústria dispersa, e aqui já iniciando um processo de concentração dessa indústria. Aí, né, já adiantando um pouco o que ia falar nisso, né, a concentração espacial da indústria no Brasil. Né? A industrialização no Brasil tomou corpo a partir dos anos 1930, com a interligação de mercados regionais até então bastante isolados uns dos outros, em um mercado nacional protegido da concorrência externa. Importante isso também. Deu-se um processo de concentração industrial que abafou aos poucos o parque industrial preexistente em diversas partes do país. Estabeleceu-se com isso um esquema de divisão do trabalho centralizado no eixo Rio-São Paulo, mas que se inclinou cada vez mais para São Paulo. Sabe-se que a primazia paulista derivou de condições excepcionais de crescimento ligadas ao complexo cafeeiro. Muito importante isso, né? Colocando ali o café, a elite cafeeira, que era por parte conservadora no sentido de não querer a industrialização, ela mesma, então, por mais contraditório que seja, promoveu a industrialização. As indústrias paulistas bloquearam ou destruíram ou integraram os demais parques industriais do país. As indústrias mineiras cresceram nesse período, visto que foram voltadas para a complementaridade das indústrias paulistas, algo que até hoje, de certo modo, acontece. Falávamos sobre a aula de demografia, se não me engano, sobre cidades médias que crescem. E muitas delas, né, um exemplo que nós vemos aqui foi a cidade de Extrema, que fica em Minas Gerais, mas que indiscutivelmente está ali no eixo voltado para São Paulo. Ou seja, isso aí são coisas que acontecem historicamente e hoje ainda nós vemos esse mesmo processo acontecendo. Para finalizar, então, não, mentira, tem mais outro ponto que eu quero falar ainda nessa aula, mas já finalizando, resumindo, era Vargas. O capital era estatal, o Estado promovendo a industrialização, iniciando pela indústria de base, ou seja, iniciando no ponto onde deve ser feito, né? Ou seja, transformando matéria-prima em produtos de bens de produção ou bens de consumo, bens de consumo, né? Nesse primeiro governo Vargas, nós podemos citar no primeiro governo Vargas, a gente pode citar a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 41, a criação da Vale do Rio Doce, hoje privatizada, chamado somente o Vale, e a Fábrica Nacional de Motores. Olha que interessante a complementaridade desse projeto.
a Vale produzindo ferro, a CSN produzindo aço, siderurgia, né? E uma fábrica de motores. Quer dizer, tem uma ideia de produção de uma cadeia soberana, uma cadeia produtiva soberana, né? E aqui é uma imagem da CSN atual. E aí sim, finalizando, o segundo governo de Getúlio Vargas tem a criação da Petrobras, em 1953, que inclusive depois vai ser o palco ali da campanha do Petróleo é Nosso, uma ideia de soberania também da produção e exploração do petróleo nacional, e também a fundação do BNDE, que seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, mais tarde BNDES, né, Desenvolvimento Social, que aqui é produção de petróleo, extração de petróleo nacional e também financiamento de projetos com recursos nacionais. Dá para ver, né, dá para delinear aqui um projeto de produção estatal e nacional, né? Algo que nós vamos ver nas próximas aulas, essas mudanças, né, que ocorreram. Tá joia? Pessoal, é isso. Vimos aí era Mauá, era Vargas. Vamos seguir depois no próximo bloco com JK, Jango, ditadura, enfim. Vamos seguir aí na história para entender como que chegamos no ponto de hoje. Tá joia? Até mais.